trazer essa mensagem hoje é um desafio por duas razões. Não é um assunto novo, é um assunto já aqui tratado algumas vezes. E queremos dar uma abordagem um pouco diferente, mas não é muito fácil de transmitir também não. A mensagem tem como título geral: o semeador semeia a palavra. E como título específico, o perigo da murmuração. Pretendemos, com a graça de Deus, desenvolver mensagens relacionadas ao tema maior, o semeador semeia a palavra, e as implicações disso com aquilo que cada um de nós fala. Com certeza você já ouviu falar, alguém dizer, palavras são sementes. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos. É verdade que tudo que nós falamos normalmente vem como resultado de algo que nós já pensamos. E algo que ganhou espaço em nossa mente, ganhou espaço em nossa vida. E por isso que Jesus diz também que a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que nós alimentamos na nossa mente é aquilo que vai realmente nos levar a falar, a dizer, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Marcos 4,14, o semeador semeia a palavra. Essa é a explicação que Jesus está dando para a parábola que ele havia contado no início e registrada no início desse capítulo. Aliás, não sei aqui, eu me lembro sempre em Mateus 13 aqui, eu não observei o início, só me preocupei com esse texto. Na parábola que Jesus também contou do trigo e do joio, ele mostra que são dois os semeadores. O filho do homem é o que semeia a boa semente. O trigo, na parábola de Jesus. E ele se refere depois ao inimigo como alguém que também semeia a sua semente. E que ele chamou de joio. Nós sabemos por essa parábola que o trigo representa os filhos do reino. E quem semeia é o Filho de Deus, Jesus Cristo, e ele que semeia a boa semente, mas o inimigo semeia a semente ruim no meio do trigo. Isso significa, é uma aplicação direta na igreja, onde nós temos trigo e temos também joio. Mas Jesus nos ensinou que até que ele venha, nós não temos o direito de dizer fulano é joio ou fulano é trigo. Embora ele tenha nos dado dicas sobre como reconhecer o falso do verdadeiro, não obstante, nós não temos a última palavra. Mas eu quero ler Mateus 13, 24 e 25. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Também em Mateus 13,
nós ficamos sabendo que quem semeia boa semente é o Filho do Homem, nós já falamos disso, Jesus Cristo, e quem semeia a má semente é o diabo. E Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, é uma referência a ele mesmo. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Na Epístola aos Gálatas, nós somos informados, advertidos, na realidade, solenemente, com estas palavras, Gálatas 6, 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E a pergunta que nós devemos fazer em todo tempo é: o que eu e você semeamos? Qual é a semente que nós estamos semeando? O que é que realmente há dentro de nós que nós estamos transmitindo a outros e influenciando a vida deles? Mas nós temos em Provérbios 18, 20 e 21, que você se fartará do que disserem os seus lábios. Os lábios proferem aquilo que está no coração, e nós vamos colher o fruto daquilo que nós falamos. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras constroem, edificam, palavras destroem, arruinam. Hoje nós queremos começar falando do perigo da murmuração. 1 Coríntios 10, 10 e 11. Aí, acho que vai aparecer 12, mas é só até 11. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O que nós vamos ver aqui não significa que Deus faça exatamente isso, mas o que Ele fez no passado serve de advertência para nós, para que nós não cometamos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu no passado, quando estava peregrinando no deserto. Muitos têm o hábito de murmurar. Alguém já disse, existe até um vídeo que corre por aí, eu não consegui localizá-lo, mas que diz que quando você murmura, você está cultuando o diabo. E exatamente o contrário ocorre quando você louva, exalta e engrandece o Senhor. Quando você murmura, você está atraindo espíritos malignos para que eles tomem a sua vida e eles exerçam domínio deles, porque a murmuração é um pecado, e o pecado abre brecha para a infiltração de modo legal, ou melhor, dá legalidade ao inimigo para ele fazer o que ele gosta de fazer. Então, muitos têm o hábito de murmurar, reclamam de tudo que se possa imaginar. São negativos, são pessimistas,
são derrotistas e nem imaginam que isso é um pecado gravíssimo. No Velho Testamento, esse pecado foi punido com a morte. Agora, o que é murmurar? Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O dicionário define murmurar como dizer, falar em voz baixa, porque normalmente, bom, eu sei que muitas pessoas murmuram alto, falam mal, reclamam de forma alta, outras ficam nos cantinhos falando mal de alguma situação e só vendo coisas negativas. O dicionário diz ainda, dizer censurando ou insultando em voz baixa, queixar-se, lastimar-se, reclamar, resmungar, dizer mal de alguém e apontar faltas, formar mau juízo, contar algo como se fosse um segredo, falar contra alguém ou contra alguma coisa, criticar. A Bíblia nos ensina que murmurar, especialmente no que nós vamos ver hoje, murmurar é reclamar, duvidar de Deus e espalhar insatisfação. Por que espalhar? Porque quando nós murmuramos, nós estamos semeando. Nós estamos influenciando pessoas que estão ao nosso redor. E todos são afetados pelo que nós dizemos. Murmurar é colocar nossa vontade acima da soberana vontade de Deus. No deserto, o povo de Israel murmurou contra Moisés quando faltou água. Êxodo 15, 22 a 25. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Vocês vão verificar que nas primeiras ocasiões em que o povo murmurou, Deus não deixou passar. E Deus atendeu o pedido deles, mesmo que eles estivessem murmurando. E vão ver que vai chegar um ponto em que Deus vai agir de maneira diferente. No deserto, agora Êxodo 16, de 1 a 5, o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão quando faltou comida. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês.
E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não, porque o pão tinha que ser colhido diariamente. Quem colhesse para o dia seguinte, aquilo que havia sido colhido e guardado para o dia seguinte, bichava. E é verdade também que na véspera do sábado, que era o dia de descanso, o Senhor disse, olha, vocês podem colher o dobro e não vai bichar. E muitos, no dia que Deus disse que não era para eles colherem, eles foram buscar e não encontraram nada, porque o Senhor, o plano dele é que no dia anterior você tivesse o bastante para o dia seguinte. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. É confiar em Deus para cada dia. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Aqui Deus proveu, e proveu outras vezes também. Mas no deserto o povo murmurou contra Moisés quando voltou a faltar água. Êxodo 17, de 1 a 7. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Isso supõe, tenha sido dito numa situação em que começaram a falar mais alto. O clima ficou mais pesado, né? Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então veja o desespero de Moisés também. Então Moisés clamou ao Senhor, o que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha de Horebe, em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Se Deus está no meio de nós, por que a gente está passando por essa situação? Então, essa atitude é uma forma que quem a usa de tentar o Senhor, como quem tentando e obrigar o Senhor a fazer alguma coisa. Massá significa provocação e Meribá significa reclamação. No deserto, o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão, quando se viu diante dos gigantes da terra, e teve medo, o povo teve medo. Números 13, a
partir do verso 30. Então Calebe fez calar o povo. Calebe e Josué haviam sido enviados com mais 10 espias para espiarem a terra que Deus prometeu dar a eles. Eles foram e trouxeram este relatório. E o relatório de 10 deles foi muito pessimista e disseram que lá havia gigantes e que eles não podiam entrar e possuir a terra por causa das dificuldades que eles viram numa terra tão grande, tão vasta e povoada de gigantes, literalmente gigantes. Então Calebe fez calar o povo diante do Senhor e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Quando Calebe disse isso, ele não estava confiando nele, mas sim na palavra de Deus, que havia dito que estaria com eles e daria a eles a terra prometida. O verso 31 diz: porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus nunca nos permitiu fazer algo que nós possamos fazer por nós mesmos. Sempre que Ele nos traz algum desafio, está além da nossa capacidade. Porque é a única maneira que Ele tem de mostrar que é Ele, e não eu, não você. E nós não temos capacidade em nós mesmos de fazer aquilo que Deus ordena que façamos. Ele manda que eu e você amemos o nosso inimigo, oremos pelos que nos perseguem, maltratam. Quem é que pode fazer isso? A menos que você conheça Deus, tema a Deus, creia nele, você não pode fazer isso. E nem pode viver isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar a terra é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então vejam, o desafio sempre é maior do que eu e você podemos ver possibilidade em nós. Qual foi o resultado dessa palavra que foi da parte dos 10 homens contra a de Josué e Calebe, que foi uma palavra positiva, de encorajamento, de incentivo? Prevaleceu qual? A dos 10. Não é porque eram 10, é porque a palavra ruim acaba anulando a palavra boa. Foi assim lá no Éden. Deus disse: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E então veio uma palavra da parte do diabo: não é bem assim. O que Deus não quer é que vocês não sejam como... Aliás, ele não disse exatamente com essas palavras, mas ele disse, é que no dia que vocês dele comerem, vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Despertou neles, especialmente na mulher, porque foi ela que ouviu e se deixou persuadir. Então ela creu na palavra que foi dita depois. Deus diz a verdade, o diabo diz a mentira.
E a tendência nossa é crer na mentira e não na verdade. A mentira parece mais lógica, parece mais coerente. A verdade é desafiadora para mim, para você. Números 14, 1 a 3. Qual foi o resultado disso? O texto diz: então toda congregação, diante do relatório pessimista daqueles homens, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, o que eram 10 agora é todo o povo. E toda a congregação lhes diz, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Então, olha o que tinha na mente deles. Eles cairiam à espada, e as mulheres e as crianças seriam por presa dos habitantes da terra, e a melhor estratégia era voltar ao que era, voltar aonde estávamos. Não dá para fazer o que nos foi sugerido, nos foi dito. Então eles creram, olharam para eles, viram a impossibilidade deles. E se a gente olhar para nós, a gente não sai do lugar. Porque eu nunca fui, nunca sou capaz em mim mesmo. O povo murmurou contra Moisés e Arão, mas o Senhor nos fez saber que, ao fazer isso, estavam murmurando contra o Senhor, se bem que o texto diz que eles... e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? Agora é uma referência ao Senhor, estão falando do Senhor. Falaram de Moisés, Arão, e agora estão falando do Senhor. O povo murmurou contra Moisés e Arão, mas o Senhor nos fez saber que, ao fazer isso, estavam murmurando contra o Senhor. Por isso, uma geração inteira pereceu no deserto. Números 14, a partir do verso 27. Até quando é Deus falando? O Senhor falando. Até quando vou aguentar essa má congregação? Agora o Senhor reage. Que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Uma referência ao que já tinha sido dito. Veja o que Deus diz: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Ou seja, eu e você colhemos aquilo que a nossa boca profere. O Senhor diz que haveria de tratar o povo da mesma forma como ele creu que era. Creu num Deus mau, um Deus que não cumpre a sua palavra, um Deus que não cumpre as suas promessas, um Deus que não faz o que diz que vai fazer. Então, diga-lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Deus está responsabilizando aqueles que têm idade para serem responsabilizados. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos. Os menores de 20, né? E levarão sobre si
as infidelidades de vocês. Os pais levam os filhos a colherem muitas vezes os seus frutos. E nós somos afetados pelo pecado dos outros. Nem sempre, mas não tem que ser assim, mas normalmente somos. Os filhos de vocês serão pastores no deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês, não dos filhos, se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias cada dia representando o ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão a experiência do meu desagrado. Do meu desagrado. Deus se desagrada da murmuração, da reclamação, do pessimismo. Eu, Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Os homens de Moisés os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. A sentença foi instantânea. Aqueles homens que foram lá e levaram toda a congregação, todo o povo a murmurar contra Deus, o juiz de Deus veio imediatamente. No deserto, o povo de Israel murmurou contra a liderança de Moisés e Arão. Agora, Números 16, a partir do verso 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Estavam questionando a liderança de Moisés e de Arão. Ele liderava o povo e Arão foi feito sacerdote, aquilo que mais tarde veio a ser o sumo sacerdote, e chamado de sumo sacerdote, porque ele exercia a sua função até que morresse. Depois da sua morte, o sacerdócio, a liderança do sacerdócio passaria a um dos filhos. E o que fez Moisés? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. O que significa isso? Que ele sentiu a gravidade do que havia acontecido e a gravidade do que Deus disse que ia fazer. Então ele entra aqui como intercessor. E ele se prostra diante do Senhor e ele vai interceder pelo povo. Caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Ou seja, quem é o escolhido de Deus para fazer isso? Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isso, peguem incensários, Corá e todo o seu grupo. O incensário só podia ser manuseado pelos
sacerdotes. Só podiam comparecer diante do Senhor em favor do povo, os que eram sacerdotes. E então Moisés falou: olha, vocês façam para vocês incensários e vão ver o que vai acontecer. Vocês querem essa posição? Então eu vou dar para vocês. Eu vou dar, não. Eu creio que ele foi dirigido pelo Senhor. Moisés também disse a Corá: agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço no tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? É pena que muitos não estavam aqui na escola bíblica dominical. Nós explicamos mais detalhadamente o que faziam eles no exercício do sacerdócio. Porque você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. Ao se levantarem contra alguém que Deus havia posto naquela posição, Moisés está dizendo: olha, vocês não estão contra nós, a gente não é nada, mas vocês estão se levantando contra o Senhor. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor, e Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Arão era um homem fraco. Isso é confirmado no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus. Nós somos homens, os que servimos a Deus somos homens falhos, sujeitos às mesmas fraquezas, e é por isso que nós podemos entender as pessoas, porque nós não somos melhores do que ninguém. E é isso que Moisés está dizendo aqui. Moisés mandou, e Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, líderes da revolta também, junto com Corá, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel? Olha a mentira aí. Para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos deu uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nem um só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários, também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso, e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Deus se manifestou, era um momento para Deus dizer o que devia ser feito. Então Deus se manifestou em glória, e por causa da murmuração, se Moisés não intercedesse pelo povo, todos seriam destruídos. O Senhor disse a Moisés e Arão, Números 16, 20 e 22. O Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. Aqui está a justiça de Deus. Eu e você não somos melhores que aquela congregação, não.
Todos nós somos dignos de condenação. E só não somos condenados porque Jesus foi à cruz e suportou por nós os nossos pecados. E o que eles fizeram? Afaste-se do meio dessa congregação e eu os consumirei no momento. É Deus mostrando a justiça, mas Moisés clama por graça e misericórdia. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, uma só pessoa liderou toda essa revolta? Ficarás indignado contra toda essa congregação? Quem começou isso foi um homem. O Senhor ouviu a oração de Moisés, mas lhe deu uma ordem. Vamos ver. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda essa congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, que se recusaram a vir até ele. E os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos e não toquem nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. A ordem de Moisés foi transmitida ao povo. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. O povo fez o que lhe foi ordenado. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Moisés, então, tomado pelo Espírito, profetiza quanto ao que Deus faria naquela hora. Então Moisés disse: nisso vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se esses homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu, vamos ver o cumprimento. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e engoliu com as famílias deles, com todos que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel ao redor deles fugiu ao grito deles, todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Outros 250 murmuradores foram destruídos quando o fogo do Senhor veio sobre eles. Números 16:35. Então veio fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Deus não havia chamado nenhum deles para oferecer incenso, mas eles quiseram fazer o que não tinham sido chamados a fazer. Mas, no deserto, o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão, culpando-os pela morte dos murmuradores rebeldes. Verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Vê se nenhum homem tem poder de fazer o que aconteceu ali. Mas eles acusaram Moisés e Arão de terem feito isso. Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro
E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou com Moisés, dizendo: saiam do meio dessa congregação e eu a consumirei num momento. Essa é a justiça de Deus. Agora veja o que faz o intercessor, o que faz aquele que se coloca no lugar do pecador, como Jesus fez, e como o intercessor faz em favor de alguém. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Eles quem? Moisés e Arão. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário. No livro de Apocalipse, o incensário com incenso representa as orações dos santos. Então, ali representava a intercessão em favor daquele povo. Não havia tempo para fazer mais nada. Moisés e Arão percebeu que a coisa ia ser devastadora. E ele disse: olha, corre para o meio da congregação, leva o seu incensário, como o significado é interceda pelo povo. Pega o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre eles e vá depressa à congregação e faça expiação por eles. Eu não sei o que ele fez, porque grande sugere que seja através da intercessão. Porque grande a indignação que saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé diante dos mortos e os vivos e cessou a praga. É quando nós oramos, quando nós nos posicionamos diante de Deus em favor de alguém, as coisas podem mudar totalmente, radicalmente. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. Dessa forma, nós somos solenemente advertidos quanto ao pecado da murmuração. Por isso que 1 Coríntios 10 e 11 dizem assim: não fiquem murmurando como alguns deles fizeram, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Não significa que Deus vai fazer isso hoje, mas aquilo que ele fez lá no passado serve para mostrar como Deus vê as coisas. A murmuração é má e ela contamina o que é bom. 1 Coríntios 5, 6b diz: por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Gálatas 5, 9, um pouco de fermento leveda toda a massa? Aliás, aqui é uma afirmação. O pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 15, 33. O texto diz: não se engane, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda na companhia de uma pessoa que é murmuradora, reclamadora, perdão, então você vai se deixar corromper, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. E nós temos que ter cuidado para não sermos esses murmuradores, que não venhamos a contaminar quem está ao nosso redor.
Existe um ditado aí que é tirado desse texto, que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu acho que é isso mesmo. Mas aqui diz, as más companhias corrompem os bons costumes. A murmuração é destrutiva. Tiago 3, a partir do verso 2, diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Tudo começa pequenininho. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Quem está por trás disso é o inimigo. Ele é que semeia a semente ruim, é ele que semeia o mal. Se colar, você caiu na rede dele. Ele faz o seu trabalho. Por isso que nós temos que estar sendo fortalecidos pelo Senhor através da sua palavra. Nossa mente precisa estar sendo renovada para que nós não caiamos na conversa dele. Por isso o perigo de cairmos nesse erro. Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Todavia, não precisamos cair neste erro. 1 Coríntios 10, 3 diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Não é algo sobre-humano. É algo sutil. Tem cara de verdade, mas é mentira. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Conclusão. Nós somos semeadores através do que dizemos. O semeador semeia a palavra. Agora, que palavra nós estamos semeando? A palavra de Deus ou a palavra do diabo? Há dois tipos de semeadores, o que semeia a boa semente e o que semeia a má semente. Jesus é a palavra e Jesus semeia a boa semente, que é a sua própria palavra. O inimigo semeia a sua semente. E a semente dele é a mentira. Na Epístola aos Gálatas somos advertidos solenemente. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós temos que ter cuidado, antes de mais nada, do que nós pensamos. Então, é necessário que nós alimentemos a nossa mente com a palavra de Deus, para que os nossos pensamentos não sejam necessariamente os nossos, mas os de Deus, que são mais altos do que os nossos. É preciso que estejamos sempre renovando a nossa mente com a verdade, para que não caiamos na mentira do diabo.
Então, para quem você está semeando? Para a sua carne ou para o seu espírito, onde habita o Espírito de Deus? Para quem você deseja semear? Com quem você tem se identificado? Com o Filho do homem, Jesus, que semeia boa semente, ou com o diabo que semeia má semente? Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.